Graça e paz do Senhor. Deus abençoe sua manhã, seu dia inteiro, sua tarde, sua noite, o horário que você estiver aí nos acompanhando. Que seja para você um momento abençoador a meditação no capítulo 14 de Marcos. Estamos chegando ao final, graças a Deus, de mais um Evangelho de Marcos. Quando eu leio esse trecho, eu estava aqui relendo, e não dá para ler sem orar. Eu também orei nesse momento por mim, oro por você, porque o que me vem aqui ao coração quando leio esse trecho do Evangelho de Marcos é essa narrativa da ceia do Senhor. É muito marcante. E especificamente observar Jesus e o que ele está fazendo, o que ele está dizendo e como ele está nos desafiando a celebrar esse rito. O Evangelho de Marcos, ou Marcos escolhe dar um destaque a esse momento, como também Mateus, João e Lucas, todos eles relatam essa celebração da Páscoa que Jesus faz com seus discípulos, instituindo ali a refeição da nova aliança. Essa celebração, como era costume antigo, comer juntos, celebrando aliança, celebrando acordo de vida. É digno também para mim de nota, observando a vida de Jesus, como que logo depois da ceia, logo depois de celebrar essa refeição com os seus discípulos, ele vai entrar em momentos terríveis, momentos de sofrimento, momentos em que ele vai ser traído, ele vai ser negado, ele vai ser insultado, ele vai ser preso, vai começar a ser injuriado, ouvir mentiras a respeito dele. E a gente percebe todo o início de um processo aqui que vai levá-lo à crucificação. Bom, duas coisas me vêm ao coração aqui e eu quero dizer para você. Entre tantas outras coisas que poderíamos observar, a experiência que Pedro tem, que a mulher tem aqui quando unge os pés de Jesus, mas eu queria focar especificamente em um ponto. A ceia do Senhor. E como essa ceia toma todo esse capítulo e todo esse trecho aqui. O Marcos descreve aqui no verso 12, o verso que eu queria mostrar como chave para nós, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Veja como ele destaca isso. Quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e preparemos a refeição da Páscoa? Aquela refeição, aquele dia em que o cordeiro pascal era imolado, essa festa da Páscoa, você sabe, Marcos, Lucas, Mateus, João, que escreveram e registraram para nós, fazendo isso algumas décadas após a morte e ressurreição de Jesus, eles sabiam e eles entendiam naquele momento como entendemos hoje. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles entendiam que tudo que Cristo fez, tudo que eles estão narrando no Evangelho, que aconteceu na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, e que eles estavam aguardando com a segunda vinda de Cristo para consumar todas as coisas, eles entendiam que tudo isso era um novo êxodo. E o que é o êxodo? O êxodo está narrado lá no Primeiro Testamento e é a saída do povo do Egito, quando eles estavam escravos sobre o império do faraó, o rei do Egito. Eles eram escravos ali. E você sabe, Deus levanta Moisés para levá-los para a terra que ele prometeu por aliança que ele fez com Abraão. E ele vai fazer aliança com eles no deserto. Toda essa imagem de eles saindo e ir em direção a uma terra onde Deus os estabeleceria como um reino e seria o seu rei, é a mensagem que é esperada e que todo o povo na época de Jesus esperava acontecer de novo. Embora eles tivessem voltado do cativeiro babilônico há muito tempo, eles ainda eram servos de Roma. Ainda estavam debaixo de um outro faraó, era uma outra realidade. E eles esperavam um novo Moisés, um Messias, um rei descendente de Davi, que os livraria de novo desse império, os levaria para um reino, uma nova terra, um novo reino, um novo momento
em que Deus reinaria no meio deles e que eles se cumpririam todas aquelas promessas de aliança do Primeiro Testamento. Pois bem, os evangelistas escrevem entendendo que em Jesus esse momento aconteceu, em que Deus entrou na nossa história e que estabeleceu e que os levou, os tirou, como diz Paulo, do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso a ceia é tão central. E por isso Jesus vai dizer aqui no versículo 22, enquanto os comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomem, isso é o meu corpo. E depois ele pegou o cálice e deu graças, ofereceu aos seus discípulos e diz no verso 24, ele dizendo: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras, e aí começou todo esse sofrimento intenso que eu falei aqui antes, que você vê no restante do capítulo. Jesus afirma aqui, portanto, que naquele momento, através daquela refeição de aliança, que acontecia exatamente quando o Cordeiro Pascal estava sendo imolado, lembrando da saída do Egito e evocando aquela esperança de que eles também tivessem esse novo êxodo, exatamente ali Jesus está dizendo: eu celebro uma nova aliança com vocês, em que o meu sangue, o meu corpo será dado por vocês. O pecado, a injustiça, a infidelidade à aliança que Deus nos chama, toda a justiça do Pai foi feita nos Filhos de Jesus, foi feita em Jesus. O sangue dele derramado, ele é o Cordeiro que nos substituiu naquela cruz. Ele fez aliança conosco e ele nos chama para a fidelidade a essa aliança. Quando Jesus institui aquela ceia, ele está instituindo um momento de nós celebrarmos a libertação e a nossa colocação, por causa da aliança que foi feita com ele, a nossa colocação em um novo reino, em um novo governo, em uma nova vida, em uma celebração de vida em que nós nos entregamos para o governo dele, onde nós queremos ser transformados para ele, em que nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. A ceia é um momento de celebração e relembrarmos toda a aliança, todo o reino de Deus que já chegou no nosso meio e que se tornará pleno, como Jesus diz, um dia em que nós cearemos com ele novamente, com o ressuscitado, todos juntos celebrando a redenção, a aliança que Deus cumpriu conosco. Isso é maravilhoso. E quando você vê o capítulo se encerrando com tantos sofrimentos de Jesus, a gente percebe que isso acontece intensamente logo depois da ceia, porque foi na ceia em que ele celebrou e instituiu esse pacto então. Foi o pacto, foi o momento em que ele fez conosco esse pacto de comer juntos e dizer: é agora, eu tomo sobre mim, eu me tornei ser humano para tomar sobre mim a condenação que está sobre vocês, e eu vou executar e sofrer essa condenação na cruz. E ele começa a sofrer ali porque ele celebra e celebrou essa aliança conosco, comeu com eles. Isso me faz pensar que não há nada que o Senhor não possa nos socorrer. A cruz de Jesus, na verdade, começou na sua encarnação. E ele sofreu, e nesse momento, depois da ceia, se intensificou mais ainda. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é mentir a seu respeito, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é experimentar opressões por dentro, opressões por fora. Nada que eu passe ou você passe, ele não sabe. Não há nada que ele não saiba, ele sabe. E ele pode interceder por nós junto ao Pai. Como é maravilhosa essa aliança que temos com o Senhor. Mas eu queria encerrar com uma palavra que veio ao meu coração e me leva a orar. E também quero partilhar contigo. Nesse momento que vivemos de pandemia, de não estarmos podendo celebrar juntos a ceia do Senhor em coletividade, mesmo que alguns tenham celebrado em família, em casa, mas como você se sentiu? Isso fez falta no teu coração? Não estou dizendo assim, é bom, seria legal, estou sentindo saudade de celebrar a ceia, mas isso queimou no seu coração, isso queimou no meu coração. Se isso não aconteceu, não é um bom sinal. Nós devemos orar e pedir ao Espírito de Deus que nos perdoe
por não valorizar esse rito e essa festa, essa celebração que Ele nos mandou fazer, relembrando a aliança e celebrando que o reino já está entre nós, que já fomos resgatados pelo grande Rei eterno. Se nós não sentimos falta de celebrar isso juntos, tem alguma coisa errada. Eu oro para que Deus quebrante o nosso coração e que isso não seja um sinal de que nossa vida, o nosso cristianismo não valoriza e não se lembra tanto assim da obra da cruz e do significado da obra da cruz na nossa vida. Que Deus me perdoe, que Deus nos perdoe, por nosso coração ainda não queimar tanto dessa forma. Eu oro para que isso queime no meu coração, para que isso queime no seu coração, que Deus nos avive de novo, como esses irmãos escreveram, todos eles escreveram centralizando a ceia ali, porque eles queimavam no coração quando celebravam juntos a Eucaristia, a ação de graças, a ceia do Senhor. Que a gente queime de novo o nosso coração, nessa expectativa do reino, da plenitude do reino que vem e do reino que já está. Deus te abençoe, seja assim, Senhor, na minha vida, seja assim na vida do meu irmão e da minha.